Olá, estamos juntos aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário, informando e prestando serviços. Hoje nós vamos saber como anda a questão do desenvolvimento econômico na região do Grande ABC. Uma região que todos sabem tem o berço automotivo como linha e motriz, mas vem buscando novos caminhos, vem buscando novas vocações, isso falando, claro, dos 7 municípios. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui Giovanni Rocco, que é secretário executivo justamente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. E a gente começa com um fato novo. O Giovanni acompanhou, inclusive, na manhã desta segunda-feira, dia 14, a visita de Geraldo Alckmin à região do Grande ABC. O governador esteve na fábrica da Volkswagen em São Bernardo, Volkswagen que vai produzir na planta de São Bernardo 2 novos veículos, o Polo e o Virtus, e o Giovanni pode aí passar para a gente algumas novidades, porque vai de encontro justamente a discussões que já vinham rolando, tanto na Agência de Desenvolvimento Econômico quanto no consórcio intermunicipal Grande ABC, porque a gente fala em beneficiar o setor da ferramentaria. Bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com os amigos do Repórter Diário. É exatamente isso, nós acompanhamos hoje a visita do governador Geraldo Alckmin aqui ao ABC para acompanhar o lançamento dos investimentos da Volkswagen na planta para a produção de mais 2 novos lançamentos, que é o novo Polo e o Virtus. Hoje foi anunciado 40 milhões de euros de investimento na planta, e aí são 2 etapas. 40 milhões de euros já foi feito há 1 ano atrás esse investimento, então nós estamos falando um total de 80 milhões de euros de investimento aqui na planta. E a planta da Volkswagen, que é a primeira planta da fábrica fora da Alemanha. Então, que é um dos símbolos aqui do desenvolvimento da nossa região, dessa fábrica que está sediada em São Bernardo do Campo. E nós aproveitamos para conversar com o governador sobre um pleito que foi assinado na última Assembleia de Prefeitos, que é um protocolo de intenções para que juntos possamos resolver o impasse dos créditos acumulados de ICMS. Hoje, só o setor automotivo tem 6,2 bilhões de crédito acumulado de ICMS aqui na região, as montadoras estão aqui na região, e o trabalho que nós estamos fazendo é para que essas empresas possam captar esses recursos que estão em poder do Estado e possam investir na cadeia produtiva, mais precisamente na indústria de ferramentais. Tudo que você tem hoje numa residência, num local de trabalho, tudo saiu de uma ferramenta. E esse investimento nesse setor estratégico da construção de ferramentas, nós estamos falando em investimento em engenharia, investimento em inovação, investimento em P&D e deixando os pedidos aqui no Brasil e trabalhando pela nossa região. Sim, é fazer com que gire aí uma cadeia muito dependente dentro do setor automotivo, né, Giovanni? Exatamente. A nossa região ela é extremamente dependente do setor automotivo. Então, nós estamos fazendo um trabalho também, e isso é uma pena que não dá para fazer de forma rápida, que é criar novas matrizes econômicas para a nossa região, para que quando aconteça o que aconteceu agora, no passado recente, de uma crise no setor automotivo... Retenção nas vendas e tal. Aí a gente sofre na carne isso mesmo, né? Então, nós temos uma parte do nosso setor produtivo que já é originário da indústria química petroquímica, em função do nosso polo petroquímico que temos aqui. Então, você tem plástico e todos os serviços, né, tanto de química quanto de engenharia, mas buscar novas matrizes econômicas e principalmente voltado para inovação e para novas oportunidades para os engenheiros que são formados aqui na região. Eu até falei isso, né, logo aqui na abertura, dessas novas perspectivas para a região, a busca de novas vocações aí específicas para cada município, ou quando a gente fala no todo aí nas 7 cidades, mas por mais que a gente fale isso a todo momento, né, de polos tecnológicos, do Parque Tecnológico de Santo André, que nós vamos detalhar mais ainda, fale de tecnologia, fale de inovação, de cidades 4.0, enfim, de todo, o ABC ainda é muito dependente da indústria automotiva. Isso aí não tem como a gente
fechar os olhos para isso. Não. Essa é a realidade. Essa é a realidade e nós temos que trabalhar de forma inteligente esse ativo que foi conquistado nos últimos 60 anos. Nós estamos falando de um fluxo histórico. Então você teve lá, entre a década de 30 e de 40, a mudança da nossa matriz econômica. Então a gente sai da matriz do rural, né, que eram todas colônias, né? Uhum. Então nós tínhamos lá, inclusive da minha família, que eram os batateiros de São Bernardo, os ceboleiros de Santo André. São Caetano tinha alguns comerciários, né, e que estava mais próximo de São Paulo. E entre 30 e 40 se muda a nossa matriz econômica com a chegada das montadoras. E aí você tem a inauguração da planta da Volks, Mercedes, Ford, Karmann-Ghia à época, Toyota, Motores Pericles, General Motors em São Caetano, Scania, totalizando 6 montadoras. E aí você tem o quê? Um grande adensamento populacional das pessoas em busca do capital. Isso ali, a partir de na década de 50. Junto com isso vieram os problemas desse crescimento sem planejamento. Nós estávamos conversando há pouco, antes da entrevista, sobre a importância do Grande ABC pensar um planejamento de médio e longo prazo. Para quê? Para trazer segurança para as pessoas que moram aqui. As pessoas precisam de perspectiva. E até, eu acho que essa segurança evitaria o que ocorreu num passado não muito distante também, que foi a debandada de muitas empresas, inclusive dessa cadeia aqui. Eu até, inclusive, antes da gente começar a gravar nos bastidores, eu até falava, eu estive no final de semana em Sorocaba e ouvindo uma rádio lá, até o locutor fez uma brincadeira, ele falou o seguinte, toda vez que eu encontro fulano, ele me lembra que a gente tem que erguer um monumento em homenagem ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC aqui em Sorocaba, porque o sindicato propiciou que muitas empresas sumissem do ABC e viessem justamente para onde? Para Sorocaba. Inclusive ele deu o exemplo da Toyota, né? Aí no caso ele questionando a atuação dos sindicatos. Mas enfim, a gente vivenciou essa debandada. E hoje o que, por exemplo, como a agência articula, além desse planejamento estratégico, dessa proposta aqui de pensar o ABC, sei lá, para daqui 13, 20 anos, como é que a agência se insere aqui juntamente com o consórcio para garantir a permanência dessas empresas ou, de repente, recuperar, não digo o que foi perdido, a Toyota volte, mas recuperar investimentos aqui, talvez até no próprio setor automotivo? A estratégia é a seguinte, para você parar de perder, para você começar a ganhar, o primeiro ponto é parar de perder. Para a gente conseguir planejar de longo prazo, você precisa saber onde você está. Então, nesse momento que nós estamos trabalhando, é uma grande discussão sobre indústria 4.0 e sociedade 5.0. Porque os nossos amigos telespectadores estão em casa, os internautas, eles têm que entender que eles também têm o papel deles dentro desse processo. Nós fazemos parte desse complexo Sim. que se chama Grande ABC, que não tem fronteiras, nem entre os municípios e nem com São Paulo. Por que eu digo isso? Porque a estratégia vai sair do conjunto, vai sair do coletivo. Nós estamos fazendo agora, no começo de setembro, uma rodada de reuniões de trabalho com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Governo Federal, para que a gente possa discutir Indústria 4.0 e Sociedade 5.0. Quem vai participar dessa agenda de trabalho? São os sindicatos dos trabalhadores, são as universidades, são as 7 prefeituras da região, são as entidades de classe, seja associações comerciais, Ciesp, Fiesp, toda a sociedade, a nossa comunidade, para pensarmos juntos uma alternativa. E digo mais, isso tem que sair daqui do Grande ABC, porque nós somos o berço da indústria automotiva, nós que, não só da automotiva, mas como toda a indústria do país, e por questão de sobrevivência, nós temos que pensar uma renovação da nossa matriz econômica industrial, que é onde está agregado os melhores empregos, né? O grande valor agregado de fluxo de capital está na matriz econômica da indústria como um todo. Da indústria como um todo. Envolvendo a sociedade. E aí o papel estratégico dos sindicatos,
Então vai ter que ter uma maturidade aí que já está em andamento. Só de você conseguir sentar na mesma mesa, por exemplo, o protocolo que nós assinamos, que fez parte da pauta hoje com o governador, foi entregue em mãos para ele hoje. Quem assinou? Assinou todas as entidades signatárias do Grande ABC. A única região do país que tem isso é o Grande ABC. Nós temos o primeiro consórcio intermunicipal do país. Sim. E a primeira agência de desenvolvimento econômico do país. Por que nós temos isso? Porque nós somos vanguarda em desenvolvimento regional. Então nós temos que aproveitar isso, envolver a sociedade precisa dar um voto de confiança para os atores que vão liderar esse processo, porque é uma questão de sobrevivência para a nossa região. Sim, todos se beneficiam, né? Exatamente. E aí o papel estratégico das universidades, porque a FEI coloca 700 engenheiros por ano no mercado. A Mauá mais 700 engenheiros. A Federal do ABC mais 700. Eu vou deixar de fora o material humano que está sendo disponibilizado para o mercado das outras universidades. Vou falar só da parte de engenharia. Então nós temos que mudar os conceitos de entrega para a sociedade de que estudar na FEI vai gerar, vou sair dali com um bom emprego. Não, você vai sair dali para criar o seu emprego. Ter uma outra forma de oportunidade. Exatamente, dele criar o próprio emprego. E a gente também, de repente, sai daquela, né, de se discutir muito, e aqui já com outros entrevistados já coloquei isso, da região ter esse potencial enorme, que você bem listou aí, com grandes universidades que formam mão de obra qualificada, que vão embora. Ficando aqui no setor da engenharia, e essas pessoas não ficam aqui. O Grande ABC forma, mas não retém essa mão de obra qualificada. Né? E você tem um outro aspecto. Por exemplo, semana passada nós tivemos um anúncio de 365 demissões da Ford, que estavam em layoff, que foram desligados. Tá, para onde vai esse trabalhador? Para a rua. Para a rua. Para a informalidade? Mas aí que tá, ele fica na região? Não, ele não fica na região. Não necessariamente. Por exemplo, a cidade de Boituva, que está a 93 quilômetros daqui, tem 103 mil habitantes. 68% da população saiu do Grande ABC. Por quê? Muitas empresas que foram para aquela região. Não, o cara se aposenta e vai embora. Nós temos que pensar, nossa universidade, e o sindicato tem um papel estratégico nisso, de fazer a integração desse capital humano. Mas aí você fala dos que se aposentam, e esses que foram mandados embora? Também. Eles não vão em busca de um emprego? Também foram. Mas aí que tá, ele vai fazer o quê? Ele vai montar um pet shop, ele vai montar uma padaria, vai montar uma rotisserie, ou ele vai ficar vivendo, vai antecipar a aposentadoria, vai receber um valor menor e vai ficar na chácara que ele comprou com o dinheiro que ele ganhou aqui. Mas aí ele ficou aqui na nossa região, ele utilizou os espaços públicos, ele utilizou o hospital, o filho usou a escola, usou toda a infraestrutura do Grande ABC, e com o momento que ele acumulou todo esse capital, toda essa riqueza, principalmente o conhecimento, ele vai embora. Ele vai embora. E aí, ao mesmo tempo, os países desenvolvidos trabalham a integração desse trabalhador que está do meio para o fim da atividade profissional dele, com o profissional que está saindo da universidade, para que tenha essa integração de conhecimento e inovação, empreendedorismo, para que faça isso. Então, olha, só no segundo semestre de 2016, foram desligados das montadoras 8.500 profissionais. Nossa. Uma conta bem conservadora, nós estamos falando aí de indenizações de 2.100 bi. Realmente um número bem representativo, bem significativo. E aí você tem o nosso principal ativo na região do Grande ABC, que é o capital humano, que a gente tem que pensar como fazer com que ele faça parte desse planejamento. E esse planejamento que envolve lideranças, autoridades, o empresariado, a sociedade civil, ele é uma forma de reverter esse quadro aí. É uma forma... Ele não que se acentuou e muito aí, principalmente. Não tem outra forma. Quem está em casa está buscando o quê? Segurança. Se você não tiver planejamento, você não tem segurança. Em qualquer residência, casa, empresa, você tem que se planejar. Planejando, você vai seguir a tua agenda, você vai conseguir pensar o que pode acontecer amanhã.
E aí você se prevê. Claro. E as empresas vão ter segurança para fazer os investimentos. Consequentemente, você vai ter emprego e geração de renda. Porque mais do que nunca, por enquanto, o que impera é a desconfiança, né? Então tem que colocar essa desconfiança para lá. E agora, Giovanni, a gente falou um pouco aí já de inovação, de tecnologia. Vamos aprofundar esse assunto. A história do Parque Tecnológico, o Parque de Santo André, é o que parece estar aí mais avançado, não é? Já para 2018, você diria que esse parque começa a funcionar? E como que vai se dar a integração com os outros municípios, já que esse parque vai ficar em Santo André, e a gente ouve muito, cada cidade vai ter o seu polo de tecnologia. O polo é uma coisa, o parque é outra, não é? Então vamos falar sobre isso. Nós estamos trabalhando nessa agenda do parque há 4 anos já. Tinha algumas miríades de iniciativas, né, uma em cada cidade. E nós começamos a estudar o que tinha fora do país, Estados Unidos, Japão, China e Suécia, para ver qual modelo se adequava mais à nossa realidade. E também olhamos o que já tem instalado no Brasil. Então visitei todos os parques tecnológicos do Brasil. 2 me chamaram muita atenção. O Tecnopuc lá em Porto Alegre, que é um parque privado da Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, sediado em Porto Alegre. E o outro foi em Santa Catarina, que é a Fundação CERT. E a Fundação CERT, ela desenvolveu uma capacidade de transferência de tecnologia e implantação de parques tecnológicos. Enquanto a gente estava aqui enfrentando o início da crise do Grande ABC, que foi na década de 80, eles já estavam pensando a região deles para 30 anos, lá de Florianópolis. Então, o primeiro parque tecnológico deles foi em 1983. Nossa, a gente está bem atrasado. Bem atrasado. E aí, como nós estamos atrasados, nós não temos tempo para perder. Então, a estratégia foi contratar a Fundação CERT, que ela tem capacidade instalada e capacidade de transferir essa tecnologia para que eles possam ser os tutores da concepção, da estrutura, do planejamento e da organização do Parque Tecnológico de Santo André como elemento âncora do polo tecnológico do Grande ABC. Não tem outra saída a não ser nós pensarmos uma estratégia conjunta dos 7 municípios. Não é o momento de cada um pensar por si. Não é. O que nós temos que fazer nesse momento é estruturar o que nós temos de ativos aqui. Por exemplo, a Omni System lá em São Bernardo. A gente precisa conhecer o que está aqui. A Omnis é uma empresa que fabrica radares. É um radar do tamanho da metragem quadrada desse estúdio que nós estamos aqui, entre 35 e 40 metros quadrados de estrutura do radar, que custa 12 milhões de dólares. E que é uma fábrica que tem ali de planta 2 mil metros quadrados, é uma fábrica pequena, um galpão pequeno, com grande valor agregado. Aqui no ABC, nós temos 28 empresas que fornecem produtos para a indústria da defesa. A indústria da defesa é uma indústria estratégica para fornecimento de tecnologia para as outras indústrias. Na câmera que eu estou falando aqui, no computador, nos smartphones, tudo saiu da indústria da defesa. E a indústria da defesa ela não é questionada pela OMC. Então a gente pode dar benefício, que os outros países não vão questionar. Igual os questionamentos que tiveram do Inovar Alto, que também nasceu aqui na região. Então o Parque Tecnológico é importante para quê? Para que as pessoas, que a sociedade saiba que ali está sendo pensado alguma coisa, e principalmente as universidades. E a tecnologia, inclusive, aproveitando essa ideia, né, que sai das universidades, essa produção que sai das universidades, ela está em toda a cadeia. Não é? A gente falou tanto aqui do automotivo, a tecnologia ela está na indústria têxtil, na indústria química, na indústria automotiva, todos os setores vão se beneficiar disso, não é? Exatamente. E o momento de crise é muito especial porque faz com que nós, de forma inteligente e com criatividade, a gente possa buscar novas alternativas. Por exemplo, essa questão do crédito acumulado de ICMS nasceu porque não tem crédito no mercado.
Então, se você tem esse crédito acumulado em poder do Estado, como é que a gente faz para esse capital voltar para o setor produtivo? Porque dessas ferramentas que vão ser produzidas principalmente aqui na região do Grande ABC, a gente não vai conseguir suportar toda a produção, um pouco vai ter que ir para o interior, ir para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais precisamente Joinville e Caxias do Sul, um pouco vai para Minas também, porque estava indo tudo para a Coreia, para a Índia e para a China, que é 20% mais barato do que produzir aqui. Então foi uma alternativa que nós buscamos, por quê? Por causa da crise. Porque se tivesse crédito e se estivesse produzindo, a gente não está buscando essas alternativas. Nisso, E o que nós temos que fazer as provocações adequadas, de forma inteligente, envolver a sociedade nesse processo. Porque ela faz parte desse problema e ela tem que fazer parte da solução do problema. E eu te perguntei sobre a data. Você acredita que no ano que vem esse parque tecnológico já será realidade? Eu já acompanho até o próprio prefeito de Santo André, que é o atual presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, falando sobre essa perspectiva. O parque tecnológico é a nossa prioridade. O nosso presidente, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, colocou isso como prioridade da gestão. É claro que nós estamos atendendo o dia a dia, por exemplo, essa questão do ICMS é um assunto que está no nosso... É o factual. Que está ali no nosso dia a dia. Mais estratégico do nosso planejamento é o parque tecnológico. Recentemente, nós conseguimos aprovar, e aí foi uma decisão de governo de Santo André, 5 milhões de reais para que seja feita a reforma e adequação do prédio da Ródia, que está ali em frente à Universidade Federal do ABC, onde vai ser a sede física do Parque Tecnológico de Santo André, mas elemento âncora do polo tecnológico do Grande ABC. É dali que vai sair a estratégia para quê? Para que os outros municípios possam falar assim, São Bernardo, a matriz econômica vai ser automotivo, petróleo e gás e serviços industriais. Mauá e Santo André, cadeia produtiva de autopeças e químico e petroquímico, porque está aqui sediando o polo petroquímico do Grande ABC. As outras regiões, as outras cidades, Diadema, cosmético. São Caetano, você tem serviços tecnológicos. Inclusive a cidade vem apostando muito nisso, né? Também nessas empresas que não necessariamente vão precisar de um galpão gigante, porque a gente pensa sempre em galpão, não sei o quê, mas empresas com áreas pequenas e um valor agregado enorme. Alto e principalmente que vão gerar ISS, né? Sim. Que é o imposto sobre serviço. E a tecnologia e a sustentabilidade como linhas aí de frente. E as outras cidades, elas acabam aproveitando essa onda do desenvolvimento. Lá em Rio Grande da Serra, você tem a Dura Automotive, que é uma empresa da cadeia automotiva. Ribeirão Pires, você tem bastante empresas da cadeia metal-mecânica, muito galpão ali de indústria metalúrgica. E todo esse fomento que vai gerar para a nossa região. Olha, então, vamos aguardar o início dessa operação do Parque Tecnológico, que é algo que, assim, ainda bem que continuou, né? Porque a gente fica também naquela apreensão de troca de governo, e a gente teve nessa última eleição uma troca bem brusca, né? Porque, vamos dizer assim, foi-se a onda vermelha, veio a onda azul, então foi e em meio à animosidade também entre os partidos, algo que talvez pudesse não seguir adiante, né? Porque a gente vê tanto projeto que fica pelo caminho, e esse foi, né? Esse, pelo visto aí, desenvolveu. Para a gente terminar, Giovanni, a gente falou tanto aí sobre integração regional. A gente teve recentemente a saída de Diadema do consórcio. A agência ela continua com todos os municípios integrados e eu queria entender um pouco sobre esse desafio, desse papel da agência a partir agora dessa nova gestão, você que continuou também na agência como secretário executivo, de fomentar esse desenvolvimento econômico, social da região, atraindo também, ou só atraindo, ou atraindo de volta alguns agentes que estavam na agência. Por exemplo, reintegrar todas as associações comerciais, enfim, como que vai se dar ou já está se dando, aí está ocorrendo esse trabalho? É um trabalho de resgate de confiança, né, o que nós estamos fazendo. Você não consegue fazer resgate de confiança se você não tiver um planejamento e não tiver transparência. Então, esse foi o que foi construído nesses últimos 4 anos. Então, você teve ali a mudança
de 3 presidentes já. Então, nós fizemos um planejamento para 4 anos, estamos concluindo ele agora. Teve uma tomada de decisão no início do mandato do prefeito Orlando Mourão como presidente do consórcio. Em 2011, teve um apontamento do Tribunal de Contas sobre a transferência do recurso do consórcio para a agência, que foi feito, teve um lapso ali contábil. Então, nós estamos trabalhando a defesa para que o tribunal entenda que a agência é uma entidade meio, não é fim. Então, ela precisa de investimento em fomento. Desse aporte. E fomento, como eu já disse, é meio, não é fim. Fomento você não enxerga. Nós estamos aqui, eu estou fomentando a ideia de que o Grande ABC precisa se desenvolver, precisa fazer um planejamento, isso é fomento. Precisa fazer negócio, precisa unir pessoas. Esse é o papel da agência. E a agência não sobrevive sem a participação dos municípios. Inclusive, nesse começo de ano, ficou aquele impasse também. Será que a agência continua? Não Exatamente. Continua? O que vai acontecer? E aí teve o posicionamento do prefeito de Santo André, Paulo Serra, foi estratégico, dele aceitar esse desafio de presidir a agência. De tocar o projeto. Foi inteligente a tomada de decisão de tocar o projeto do Parque Tecnológico como política de Estado. É isso que o Grande ABC precisa. O posicionamento... e aí a gente precisa começar a pensar que vamos passar uma régua. Passou o que passou, vamos olhar para frente, sabe? Vamos pensar a nossa região num planejamento de médio e longo prazo. Vamos trazer a sociedade para nos ajudar a pensar com muita humildade, com muita transparência, né? E o momento hoje da agência é um momento de reestruturação. Então, houve a saída dos municípios e está ocorrendo agora a entrada dos municípios novamente. O problema do Tribunal de Contas, ele está sendo gestado tecnicamente. Certo. Então tem uma defesa jurídica técnica que eu coordeno, junto com a doutora Amanda, que é a nossa advogada. E nós estamos pensando a agência agora, uma nova fase nesse segundo semestre. Então, já está nas câmaras municipais, já foi aprovada a volta da Prefeitura de São Bernardo para a agência, com lei autorizativa. Essa semana vai ser aprovada em Santo André. Já está em trâmite São Caetano e Mauá e nas outras cidades também. Inclusive Diadema. Então, tem essa boa notícia. E a agência, o papel dela é agenciar. O agenciador não aparece. Então, tenho tido até um posicionamento bem retraído. Aí, eu até peço desculpas para quem está em casa e para os amigos da imprensa também, porque nós estamos fazendo um trabalho aí de articulação para que a nossa região não perca esse patrimônio institucional que é a agência. As pessoas das cidades, né, elas são norteadas por 2 pontos: os espaços públicos e as instituições públicas. Se você tem o perecimento das instituições e a degradação dos espaços públicos, as pessoas acabam ficando sem norte. E a agência, ela é um elemento norteador para a nossa região como braço executivo das ações do consórcio. Então, o consórcio pensa política estruturante e a agência é a executora dessas políticas, na prática. Então tá aí, a gente espera que tudo dê certo, né? Porque o papel de todos esses agentes é muito importante aí, e como o Giovanni colocou durante o nosso papo, integrando também a sociedade civil nessa importante missão, aí, nesse importante desafio de planejar a região do Grande ABC para os próximos anos. Ele diz que às vezes fica escondido, né? Mas hoje veio aqui a RDTV para nos trazer essas novidades e dar esse parecer sobre o desenvolvimento econômico e social, né? Está tudo englobado aí, da nossa, é a cadeia também, não é? Um beneficia o outro, aqui da nossa região do Grande ABC. Giovanni Rocco, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Obrigado, Giovanni. Eu que agradeço, contem sempre comigo e vamos trabalhar mais juntos. Aguardamos aqui você para novidades, para trazer novidades aqui sobre os trabalhos da agência. E eu quero lembrar você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos na versão impressa do jornal Repórter Diário, que
que você encontra semanalmente nas 7 cidades do Grande ABC. Todos os destaques do noticiário, você se informa, você forma opinião aqui no RD. Mensalmente tem a RD em revista nos principais pontos de circulação do ABC e você tem ainda os nossos canais online. Tem o site reporterdiario.com.br, onde você encontra a RDTV, nosso portfólio, nosso menu de vídeos ali para você ver essa entrevista, rever e tantas outras. No Facebook, Jornal Repórter Diário, e no YouTube, RDTV Repórter Diário. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.